Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN, sejam bem-vindos a mais um Bem-Estar e Movimento. O programa de hoje vai falar sobre controle de peso. A gente sabe que é difícil controlar peso, não à toa, 1/4 da população brasileira é obesa, mais de 60% da população brasileira está acima do peso e às vezes a pessoa consegue perder peso, mas não se mantém muito tempo na faixa considerada ideal. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a doutora Diana Santini. Ela é mestre e doutora em endocrinologia pela UFRJ, coordenadora de campanhas da Sociedade Brasileira de Diabetes e professora e coordenadora da Clínica Médica Unesa Idomed Città. Diana, super obrigado por aceitar esse convite. Olá, ouvintes da CBN, Márcio, muito obrigada. Eu que agradeço. E eu acredito que é uma grande oportunidade da gente estar falando de um tema tão importante para a maior parte das pessoas. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece e já vou começar indo na veia, né? A OMS, em 2012, classifica a obesidade não só como um fator de risco para diversas doenças crônicas, mas como uma doença em si. Você também considera a obesidade uma doença? Perfeito, Márcio. Super importante. A obesidade é doença crônica e nós, endocrinologistas, estamos em campanha para colocar esse tema como doença crônica, porque a maior parte das pessoas não enxergam assim. Então, a obesidade tem um CID específico. Como toda doença crônica, ela não tem cura, ela tem tratamento. E a nossa abordagem é justamente essa: você não deixa de ser obeso quando você emagrece, você controla o seu peso. Então, hoje a gente deve mudar a forma de falar e não mais dizer se a pessoa está acima do peso ou abaixo do peso, mas se uma vez ela atingiu aquele peso, ela atingiu níveis de obesidade, ela vai ter sempre obesidade, mas ela vai controlar a obesidade. Então, a gente fala da pessoa que está obesa e perde peso como tendo obesidade controlada. Por quê? Porque a ideia de doença crônica significa que ela vai precisar daquele acompanhamento, daquele tratamento a vida toda, e se ela relaxar ou deixar de fazer qualquer intervenção em algum momento da vida, aquele peso vai voltar ao estágio inicial. O corpo tenta se defender dessa perda de peso. Então, entender que é uma doença crônica vai ajudar com que as pessoas não recuperem o peso. Porque a maior parte das pessoas encaram como um problema agudo. Eu estou acima do peso, vou fazer uma dieta, vou perder e o problema está resolvido. E não é assim que acontece. Quando ela relaxa, ela recupera todo aquele peso perdido. É bem interessante porque a obesidade, como você bem falou, ela acaba sendo uma doença multifatorial. Você vai pegar aspectos ambientais, né, comportamentais, mas você também tem aspectos genéticos, né? Então, quando você tem essa somatória de fatores, você também vai ter uma infinidade aí de possibilidades de intervenção. E aí você vai ter pessoas que, sem o uso de medicamento, mas com a adoção de um estilo de vida mais saudável, vão conseguir. Mas você vai ter também um grupo de pessoas que, invariavelmente, vai precisar recorrer a algum tipo de medicamento, algum tipo de tratamento. Como que você consegue diferenciar esses perfis? A história da pessoa, ela já diz muito do perfil, né? Como que ela vem se desenvolvendo desde a infância, adolescência, o estilo de vida que ela leva, se é uma pessoa que já faz dieta, se faz exercício, se não faz, a história familiar, que traz um componente genético, mas mesmo que a pessoa tenha uma predisposição genética, né, vista pela história familiar, e até mesmo avaliando geneticamente essas condições, o ambiente que ela vive, ele é muito determinante se essa genética vai ser expressa ou não.
Então, muitas pessoas até falam assim, eu tenho uma predisposição genética, então eu estou fadado ao insucesso, não tem jeito, você é eternamente obeso. E não é assim, porque mesmo que você venha de uma família de pessoas obesas, se você controla a sua alimentação, faz exercício e tem um estilo de vida bem saudável, você pode meio que anular, entre aspas, essa genética. A sua forma de vida, o seu estilo de vida, ele modula a sua expressão gênica. É óbvio que a pessoa vai ter que fazer um controle, ter um cuidado muito maior se ela não tivesse essa mesma predisposição genética, né? Mas você consegue, tendo uma predisposição genética para obesidade, com um estilo de vida adequado, não ser obeso, e da mesma forma, você pode ter uma pessoa que é geneticamente predisposta a ser magro, mas se colocar esse indivíduo num ambiente obesogênico, com fartura e comida à vontade liberada, sem exercício físico, ela pode acabar desenvolvendo sobrepeso e obesidade. Então, eu diria que existe um componente genético, sim, tem doenças metabólicas gravíssimas, mas o ambiente ele é capaz de modular essa expressão gênica, e nesse sentido, apesar da tendência genética, a gente pode evitar que essa doença se desenvolva e se agrave ao longo do tempo. Você trouxe duas questões que são muito importantes e que eu sempre comento, que primeiro é a parte genética. Se a gente olhar a evolução da espécie, invariavelmente, a nossa genética é uma genética para acumular gordura, né? Eu lembro que eu tive gravando um documentário lá em Harvard e a gente fez um teste genético que monitoraram ali quase 780 genes para obesidade e eu tinha quase 500, né? E eles não se expressam, e é engraçado porque eles colocavam ali que com aquele perfil eu teria hoje 90 quilos e eu tenho 64. E aí, exatamente isso que você fala, que é o segundo ponto, que é como o nosso meio ambiente ajuda a manter um estilo de vida ativo, porque meu corpo ele só sobreviveu durante centenas de milhares de anos, porque ele suportou o movimento. Quem não suportava o movimento não sobrevivia, então o nosso DNA ele está aí para funcionar melhor com o movimento. E aí que eu quero linkar a genética com o que você falou de um ambiente hoje que joga completamente contra o que meu corpo foi programado. Porque você tem uma quantidade de tecnologia impressionante. Então, até a década de 80, um brasileiro, ele se movimentava e era ativo simplesmente por viver, né? Ele ia dar 10 mil passos, ele tinha muito menos elevadores, tinha muito menos escadas rolantes, você quase não tinha shopping, as lojas eram de rua, você tinha que levantar para trocar o canal de televisão. A gente pode falar um monte, mas o movimento ele era feito inconscientemente. Ele era feito porque eu estava num meio ambiente que exigia esse movimento. Quando a gente está agora, 2020, né? 2022, a gente tem celular, aplicativos para pedir comida, e o brasileiro reduziu a média de passos para 2.500 passos. Exato. Ainda tem a pandemia, que deixou as pessoas mais sentadas, né? A pandemia fez com que as pessoas ficassem mais tempo sentadas do que já estavam antes. Exatamente. E aí você toca num segundo ponto, que é a oferta de alimento, né? A oferta de alimento hoje ela é muito maior do que há 60, do que há 80 anos, né? E o nosso cérebro ele não está acostumado a recusar alimento, porque durante centenas de milhares de anos a gente teve privação de alimento. Não à toa a gente desenvolveu a capacidade de estocar energia em forma de gordura no nosso corpo. Então, aí eu vou para a pergunta, depois de toda essa minha reflexão aqui. Você acredita que é importante, nessa criação de hábito, você levar muito em conta o meio ambiente e fazer alterações no meio ambiente em que cada um vive para que a gente incorpore hábitos com mais facilidade? Não tenha dúvida. Esse é o nosso papel, de educar as pessoas para mudar esse ambiente. Se a gente parar para olhar nossos ancestrais, como você bem colocou, não é só você que tem genes para a obesidade. A humanidade hoje tem os genes poupadores de energia. O ser humano e qualquer animal, ele foi feito para poupar energia.
O ser humano só não poupa energia para a relação sexual e para a busca de alimento. No resto, ele é um grande poupador de energia e ele quer ficar cada vez mais eficiente para poupar energia. Então, quem foi o ser mais bem adaptado ao longo da evolução de todas as espécies a poupar energia foi selecionado e é o que a gente tem hoje. Se a gente olhar as estatísticas americanas, 89% da população está acima do peso. Só que os americanos, além da genética, eles vivem num ambiente obesogênico, que é que a gente chama, né? Onde toda a oferta de comida faz com que você consuma o dobro. Então, você vai num mercado, num McDonald's, em qualquer lugar para você comprar um determinado produto, se você comprar a porção dobrada, você vai ter um desconto e você vai fazer as contas e vai falar assim, poxa, vale a pena eu levar essa porção dobrada ou maior, porque eu vou estar economizando, né? Então, toda essa política, essa educação que a gente tem hoje, ela estimula ao consumo exagerado. Fora a questão da facilidade, né? O alimento mais rico em caloria e mais palatável, mais gorduroso e rico em açúcar é o alimento mais fácil, mais acessível, mais prático, onde a maior parte das pessoas acabam consumindo por todos esses quesitos, né? Então, a gente tem uma questão econômica envolvida, a questão da palatabilidade, que gera uma predisposição a querer cada vez mais, porque vem a questão do vício, né? Aquilo que é palatável faz você ter prazer e você vai querer repetir aquilo infinitas vezes. E aí vem as estatísticas que a gente observa hoje. Então, só tem uma forma da gente controlar toda essa epidemia de obesidade que vem junto com a epidemia de sedentarismo e a epidemia do diabetes. São 3 condições que caminham muito juntinhas. É educar as pessoas desde muito pequeno para que elas não desenvolvam obesidade. Porque se elas desenvolverem obesidade, elas vão ter que tratar desse problema para sempre. E a gente não vai, apesar de fazer ela perder peso, curar o problema. Hoje a gente não tem essa cura, porque os mecanismos que regulam o peso corporal são mecanismos involuntários, autonômicos, neurológicos, para defender o balanço energético. Então, quando você começa uma dieta para perder peso e você começa a restringir calorias, o seu organismo entra no estado de alerta e percebe, olha, eu estou em risco, eu preciso sobreviver a esta restrição calórica. E ele lança a mão de uma série de mecanismos adaptativos para restaurar aquele peso. Seu metabolismo basal cai, os seus estímulos neurais para comer, a fome, o desejo, o interesse, a compulsão começam a estar muito ativos, até com que a pessoa acaba caindo em tentação e bota por água abaixo, né, todo aquele período que ela fez de dieta, de restrição, e acaba recuperando muito rapidamente o peso. Então, eu não vejo outra solução para o controle da obesidade, que é a prevenção, ou seja, nunca desenvolver obesidade, e que isso comece desde pequenininho. E a única forma de você controlar é educar as pessoas sobre a melhor forma de escolha de alimentos, que você precisa contar calorias, que você precisa ser uma pessoa ativa, fazer bastante exercício. E ao longo do tempo, né, você vai lapidando esse conhecimento, aprimorando, para que a gente consiga, de fato, combater esse problema de saúde pública mundial, que é a obesidade. E aí entra um fator, porque uma vez que a pessoa desenvolve a obesidade, você acaba também tendo alguns problemas hormonais, né? Então, por exemplo, você vai ter resistência a algum tipo de hormônio, a insulina, a leptina, enfim, e aí você acaba não tendo aquela sensação de fome, de saciedade, porque o seu corpo já tem dificuldade. E aí é um caminho muito normal, as pessoas procuram um médico, e devem procurar nesse caso, né? Mas muitas vezes, mesmo ainda não tendo um quadro de obesidade e tal, há uma busca por uso de alguns tipos de hormônio para facilitar, para, por exemplo, diminuir o apetite, para sentir mais saciedade, enfim. Você sabe bem que existe um uso que é importante para a pessoa que está num tratamento, mas que existe também hoje um uso que a gente chama de estético, né? De pessoas que ainda não têm um estilo de vida tão legal, não tem problema hormonal e acabam buscando isso para atingir um certo peso. Em que medida
que os remédios são indicados, em que momento ele é indicado, como que a gente trabalha essas possibilidades quando vai mexer com hormônio? Não, você tocou num ponto importantíssimo, Márcio. Primeiro ponto é o seguinte, sobre os mecanismos da obesidade, né? Para desenvolver obesidade, é lógico que você tem uma questão genética envolvida, você tem uma questão ambiental, comportamental, mas você tem a questão metabólica, que envolve os hormônios e neurológicas. Então, existem alterações no controle e na regulação hormonal e neurológica que podem levar à obesidade. E essas alterações hormonais, elas precisam ser identificadas, corrigidas e tratadas. E da mesma forma, quando você desenvolve obesidade, por um mecanismo de autorregulação e defesa, você acaba desenvolvendo outras alterações hormonais e neurológicas e entra num ciclo vicioso. Então, o papel dos hormônios é muito importante para o balanço energético e controle do peso, e o papel do sistema nervoso, do sistema neurológico também é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, se você ganha peso, por exemplo, você acaba levando uma resistência à ação da insulina. E a insulina é um hormônio que não controla a glicose, mas ela precisa dar um sinal para o cérebro dizendo, olha, eu acabei de comer, estou saciado. Ela tem esse papel. Se você ganha peso, você também mexe nos níveis de leptina, uma série de hormônios no tecido adiposo. E aí o que acontece? Essa sinalização começa a ficar defeituosa. E você vai ter mais fome, mais dificuldade para emagrecer e entra nesse ciclo vicioso. Da mesma forma, o sistema nervoso, ele também participa dessa regulação. E tem pessoas que têm problemas relacionados à saciedade, ansiedade, nervosismo, e isso afeta a procura e ingesta de alimento. Então, na prática clínica, como é que o médico vai identificar se essa pessoa precisa ou não de um tratamento medicamentoso e de que forma a gente vai atuar aí? Então, o médico, primeiro, ele vai ter que identificar o mecanismo que gerou ou que levou ao desenvolvimento dessa obesidade. Pode ter um distúrbio psiquiátrico por trás, por exemplo, pode ter um distúrbio alimentar, uma compulsão, uma bulimia, uma anorexia, pode ser simplesmente falta mesmo de uma educação em relação à ingesta e a pessoa não ter problema psiquiátrico, pode ser que a pessoa tenha algum problema hormonal mesmo, às vezes um hipotiroidismo, um hipogonadismo, que é a deficiência de esteroides sexuais, pode ser um diabetes, que existe uma relação de obesidade e diabetes, a resistência insulínica provoca isso. Então, ele vai tentar identificar se tem algum distúrbio hormonal que causou e perpetuou essa obesidade para atuar. Agora, uma vez que você não tenha nada identificado, que seja só um problema comportamental, o fato é que o organismo vai tentar se defender para isso, e a gente precisa dar um recurso, um tratamento. E os medicamentos hoje que são relacionados ao tratamento de obesidade, eles atuam exatamente nessas duas áreas. Ou ele vai atuar no sistema nervoso central, são medicamentos que vão te dar mais saciedade, acalmar de uma certa forma, diminuir a compulsão alimentar. Então, são substâncias que atuam em receptor de dopamina, noradrenalina, serotonina, etc. E você tem as medicações que são os hormônios do trato gastrointestinal que ajudam na mensagem cerebral e na própria mensagem do trato gastrointestinal dizendo, olha, estou satisfeito, estou saciado. Então, hoje as medicações mais eficazes que a gente tem no mercado para tratamento de obesidade envolvem esses hormônios intestinais, que é o GLP-1. Tá para sair muita coisa nova sobre isso, combinação de hormônios intestinais, e esse é o caminho que a gente tem assim, para o futuro nas novas terapias. E a parte interessante é que essas medicações, hoje a gente sabe que não atua só no trato gastrointestinal, ela também inibe áreas centrais que estimulam a fome e o apetite, que são áreas orexigênicas. Então, elas conseguem atuar em vários pontos de regulação do controle do peso e por isso elas vêm se mostrando mais eficientes. Mas o que determina a escolha de uma medicação ou outra vai ser a história individual. Existe uma especificidade daquele paciente, né? Hoje a gente ainda não tem uma forma de medicina de precisão que a gente dosa uma substância ou um gene e diga assim, esse será o bom respondedor ou o mau respondedor àquela medicação. Então, é a prática clínica mesmo. Perceber se aquele paciente tem um componente mais ansioso ou não, se ele já tomou uma determinada classe de medicação e que
que respondeu bem, ou que respondeu mal, ou que teve mais efeito colateral ou outro. Então, isso tem uma certa expertise individual do médico, tem um componente individual do paciente, uma história muito específica, e aí esses ajustes vão sendo feitos. De forma que você pode combinar 2, 3, 4 drogas para o tratamento de obesidade, esse tratamento é dinâmico, você pode mudar depois de um certo tempo que ele não faça efeito, e você vai, como qualquer doença crônica, né? Você vai modificando, intensificando o tratamento ao longo do tempo, de acordo com a resposta. Você estava falando das classes de medicamento, Diana, e eu quero puxar, porque todo mundo quer um remédio salvador. E eu ainda, a gente infelizmente tem pouco tempo, mas você vai ter que voltar um dia aqui para a gente falar só de bariátrica, só de diabetes, tem muito assunto para a gente conversar. Mas o que me chama a atenção é que os medicamentos vão evoluindo, né? E o sonho da pessoa é, eu quero tomar um remedinho que vai controlar meu peso e beleza, eu vou continuar podendo ser sedentário, eu vou poder comer um pouquinho a mais. E agora, nos Estados Unidos, tem um estudo muito promissor, já em fase 3, prometendo um remédio que você toma durante 1 ano e meio e tem um resultado muito parecido com o de cirurgia bariátrica, reduzindo em até 22% a quantidade de gordura no corpo. Claro que todo medicamento, principalmente para as pessoas que têm essa necessidade, eles são muito bem-vindos. Mas é muito importante a pessoa entender que esse estilo de vida, com movimento, uma alimentação mais equilibrada, além de ajudar muito no controle de peso, ele vai evitar uma série de doenças como diabetes. E é isso que eu queria que você fizesse essa reflexão, porque, por exemplo, quando eu faço atividade física, eu tenho transportadores que vão captar a insulina, a glicose excedente, independente da liberação de insulina, né? Justamente pela questão do movimento. Eu melhoro a minha sensibilidade à insulina, quer dizer, eu tenho grandes benefícios em relação à atividade física. Então, como muito bom que venham medicamentos novos, mas como convencer o paciente que o estilo de vida é tão importante quanto o medicamento? Perfeita colocação, Márcio, porque as pessoas querem um tratamento fácil. Tomar remédio é mais fácil que mudar comportamento, a gente sabe disso. Sim. Mas a base do tratamento é o estilo de vida. O remédio ele tem que vir para te ajudar a aderir a uma dieta. Então, o que é mais difícil é você manter aquela perda de peso. Então, você começa a fazer uma dieta, todo mundo consegue começar uma dieta, perde um pouquinho de peso. O problema depois é como que ele vai conseguir manter esse peso, porque a fome vem, a vontade vem e ele acaba involuntariamente recuperando, né, e ganhando esse peso. Então, o medicamento ele vai ajudar aí, ele vai inibir esse seu interesse, essa vontade de comer para recuperar o peso, mas ele não substitui a prática de exercício. Então, tem benefícios que o exercício trazem para a saúde que nenhum medicamento hoje conseguiu. Tem até uma substância irisina em estudo que pretende promover os mesmos efeitos do exercício, mas isso ainda está muito longe de virar uma realidade. A gente não tem nada que substitua os efeitos celulares, metabólicos, na oxigenação que a atividade física vem. Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes, independente se vai ser um paciente para cirurgia ou para terapia medicamentosa, que este tratamento, ele vem para auxiliar a perda de peso, mas que ele precisa mudar o estilo de vida. Porque ao longo do tempo, vai ter maior dificuldade ainda dele manter esse peso se ele não mudar o estilo de vida. Porque com o tempo, por ser uma doença progressiva, a medicação vai falhando, assim como a cirurgia. O cara que faz bariátrica, ele perde muito peso, mas em pouco tempo, se ele não fizer uma mudança de estilo de vida, ele recupera todo o peso. Porque a doença é crônica. É esse o ponto que eu queria chegar. Eu fiz um trabalho com um grande plano de saúde e o que aconteceu? A gente acompanhando um universo bem grande das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, depois de 5 anos, 60% dos pacientes já tinham IMC acima de 30 e já com uma indicação até para uma nova cirurgia. Justamente por isso, a pessoa consegue inicialmente uma perda de peso muito boa e acaba não aderindo a uma coisa muito importante que vai dar toda a sustentação, que é um novo estilo de vida, né? Como você bem disse,
o estilo de vida num meio ambiente que te convida à obesidade, né, ele acaba se manifestando naquelas pequenas coisas que a gente faz todo dia, né? Então é aquele movimento que você deixa de fazer, é aquele alimento a mais que você come todo dia, é aquele sono ruim que você tem e acaba alterando uma série de taxas hormonais e diminuindo sua disposição no dia seguinte. Então é um problema, a obesidade, ela é complexa e eu queria, a gente está caminhando para a parte final, que tem um quadro que eu vou te fazer uma pergunta, mas eu queria que você deixasse essa mensagem muito para os ouvintes, que o nosso estilo de vida, ele ainda é muito importante, e depositar tudo em cima de uma medicação talvez esteja muito longe, né? Exatamente. Eu até entendo que quando a pessoa está muito acima do peso, fazer exercício é difícil, porque ele está com uma sobrecarga muito grande. Mas a proposta Exato. é que se ele não fizer essa mudança de estilo de vida, ele não vai conseguir controlar o problema depois. Porque o tratamento de uma doença crônica, é por isso que a gente reforça a importância de enxergar como doença crônica. O tratamento é para a vida toda. E o paciente às vezes fica chateado assim, doutora, mas eu vou precisar fazer dieta para sempre? Sim, você vai precisar controlar este problema para sempre. E controlar esse problema envolve controlar o que você come, a quantidade, o tipo de escolha que você faz, envolve se movimentar sempre mais, né? Não é só fazer exercício, é se movimentar mais, ficar menos tempo Exato. sentado. E isso é um fator de risco. O tempo que você permanece sentado na cadeira é um fator de risco. Tem trabalhos que falam que se você levantar a cada 30 minutos, você já reduz seu risco de desenvolver diabetes. E uma outra coisa interessante também para os ouvintes é que, se você se encontra na faixa de risco de diabetes, qual que é a melhor forma de prevenir? Que é aquela pergunta que você fez que eu não sei se ficou claro. Ah, eu estou na faixa de risco, ou eu tenho muita gente na família com diabetes, estou acima do peso. E o que eu posso fazer para não ficar diabético? Remédio ou exercício? O que é mais eficaz? É exercício. E a gente tem estudos longos, de mais de 10 anos de acompanhamento, para mostrar que dieta e exercício, e aí eu falo de tipo um personal, uma pessoa que controla ali, está fazendo exercício, está comendo o quê? Uhum. Um recordatório de exercício e dieta, foi mais eficaz que o uso de medicamento que a gente hoje sabe que controla a glicose, que controla a resistência insulínica. Então, justamente porque o exercício faz com que você aproveite melhor a glicose no seu organismo sem precisar tanto da insulina. Então, não tem jeito, assim, se você quer ter saúde e não desenvolver as doenças crônicas, você precisa se movimentar bastante, ser ativo, fazer exercício e controlar aquilo que você come, independente se neste tratamento vai envolver remédio ou cirurgia. O nosso corpo foi feito para funcionar melhor com o movimento, não tem jeito. E agora a gente tem um quadro final, Diana, e eu vou pedir para soltar a vinheta, por favor. 3 dicas para levar para casa. Eu queria que você desse 3 dicas para os nossos ouvintes que estão acima do peso, que te ouviram, falaram, poxa, eu preciso controlar realmente, porque além de ser uma doença, pode me levar para um diabetes, vai piorar minha qualidade de vida. Eu quero começar. Me dá 3 dicas para eu enfrentar esse excesso de peso. Primeiro você precisa de ajuda, né? Então, a primeira dica é procure um profissional de saúde, você vai precisar de um médico, um Ótimo. endocrinologista inicialmente para fazer esse diagnóstico, se tem alguma doença por trás desse excesso de peso, você pode estar com a glicose alta, o colesterol, a pressão, ácido úrico, e até esconder alguma outra doença hormonal, por exemplo, que levou à sua obesidade. Então, a primeira dica é procure a ajuda de um profissional especializado no assunto. A segunda dica é tente fazer mais, se movimentar mais. Mesmo que você não consiga um tempo disponível para ir à academia ou fazer exercício, a cada 30 minutos levante da cadeira se você trabalha no escritório, tente pegar escada ao invés de elevador, tente andar um pouco mais a pé para você realizar qualquer atividade que você precise, saia com o cachorro, saia com seus filhos, brinque, se movimente mais, porque isso já vai fazer alguma diferença na sua vida, né? E a terceira é tentar controlar
os seus impulsos, porque a alimentação, quando você vai no impulso, com fome, com ansiedade, você vai comer mais, vai comer rápido e vai buscar escolhas mais calóricas e palatáveis. Então, se você respirar fundo, sabe aquela respiração funda, quando você para, assim, não, respira fundo porque eu estou ansioso, conte até 10, pense um pouco na hora de você fazer essa escolha, às vezes você dá tempo o anjinho e o diabinho, né, que tá ali falando com você. Quando você para, dá aquela pausa, respira fundo e tente controlar um pouco esse impulso, isso também vai ajudar na escolha do que você vai comer, até mesmo a interromper um pouco antes a quantidade de comida. Então, são essas 3 dicas para os nossos ouvintes, né? Procurar ajuda de especialista, movimente-se mais e tente controlar mais seus impulsos. Isso vai servir para melhorar a saúde do modo geral, né? O controle dos impulsos para todo mundo. Muito bom, muito bom. Diana, super obrigado. Já fica aqui o meu convite para a gente fazer outros programas sobre esses temas, sobre a cirurgia bariátrica, sobre o diabetes. Quero te agradecer muito a participação. Espero contar com você mais vezes aqui no Bem-Estar em Movimento. Nossa, muito obrigada. Pode contar, estou à sua disposição. Eu que agradeço. Um beijo a todos. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou desse papo com a doutora Diana, olha, não perde tempo. Compartilhe agora mesmo com seus amigos. Baixe agora e ouça o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.